Olá, que tal trabalhar de casa? Imagine só, evitar o trânsito, economizar em gastos, é o home office. Esse é um regime de trabalho que permite que o funcionário trabalhe de casa. Mas será que essa é uma ideia vantajosa para as empresas? É o que a gente vai analisar na primeira matéria de hoje. Preste atenção, pois você vai se surpreender. Quem mora na cidade de São Paulo ou em qualquer outro grande centro urbano sabe o quanto a hora de voltar para casa após o trabalho é sofrida. Tudo culpa do trânsito. A maioria dos paulistanos chega a perder 3 horas por dia no trânsito. Gastássemos um mês por ano indo e voltando dos lugares. É muito tempo jogado fora, certo? Mas será que há uma solução? Bem, o que existe são alternativas. Uma delas é um regime de trabalho que vem ganhando espaço no Brasil, o home office, ou traduzindo, trabalho em casa. Para começar nosso papo, vamos descobrir como se formam os horários de pico. E quem vai responder essa questão é o professor Dario Reis Lopes, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. As viagens urbanas, elas são de duas naturezas. A gente chama as viagens essenciais e as não essenciais. Viagem essencial é ir ao trabalho, ir para a escola. Tá? E as não essenciais são complementares. Você vai ao banco, vai ao dentista, vai ao cinema. O problema é que todo mundo acaba saindo de casa na mesma hora, ou melhor, para chegar na mesma hora. Praticamente todo o comércio abrindo entre 9 e 10 horas. Você tem todas as repartições e serviços públicos, começam a partir das 8 horas, e praticamente todo o ensino médio, superior e mesmo o ensino de primeiro grau começa também a partir das 8 horas. E aí, há uma concentração brutal de automóveis na rua. Mas você já teve a sensação de que o trânsito das 6 da tarde é muito pior do que o da manhã? Isso também é explicado pelos 2 tipos de viagens que o professor Dario citou. Normalmente, as viagens não essenciais acontecem no período vespertino. As pessoas não costumam ir ao cinema às 7 da manhã, então elas saem de casa perto do horário do almoço. E adivinha só quando elas voltam para casa? Pois é, no fim da tarde. Isso significa um encontro das viagens não essenciais com as essenciais. Daí não tem jeito. Filas de carros, congestionamentos quilométricos e milhares de pessoas estressadas. Então qual a solução? Ficar em casa. Tem uma série de pesquisadores, tem uma série de até organizações não governamentais que trabalham no sentido de incorporar o home office como um dos elementos integrantes de mobilidade sustentável. Parece bastante atraente. Imagine poder trabalhar de casa sem precisar pegar trânsito, nem gastar almoçando fora. Tudo feito no conforto do lar. Tentador, hein? Mas será que isso dá certo? Muita gente já trabalha assim. É o caso de Adriana Catapano. Perguntamos como era e ela nos convidou para conversar. Fomos até sua casa. Ou melhor, seu trabalho. Bom, no caso dela, é tudo a mesma coisa. Então você acordou, se arrumou, como se fosse sair para trabalhar e já começou. Então o ganho de tempo ali, nesse momento, para nós, assim, temos uma quantidade muito grande de atividades, é muito boa. Mas ela explica que trabalhar em casa não quer dizer que você não vá agir da mesma forma como se estivesse no escritório. Eu acordo cedo, me arrumo como se fosse sair para trabalhar e inicio aqui o trabalho. Mesmo porque, no momento em que eu inicio o trabalho, eu também incorporo o personagem que está trabalhando para a empresa, que tem algumas coisas para entregar. Engraçado pensar em acordar, colocar o terno e ficar em casa, mas parece ser uma ótima estratégia. Conversamos com o professor Daniel Branchini, do Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho da Mackenzie. E ele conta que a Adriana não é a única a se arrumar para ir ao trabalho. A pessoa acorda de manhã,
ela se apronta, toma banho, veste uma roupa de trabalho, né, toma seu café, eventualmente até dá uma volta no quarteirão, sai de casa para, ao voltar, né, demarcar que a partir dali é o início da sua jornada. Imagine que nós somos como computadores. Precisamos de uma programação para estarmos preparados. Trabalhar em casa vai muito por essa linha. Se você não se programar, é muito fácil ceder a certas tentações. Por exemplo, acordar mais tarde e sair com os amigos quando eles te chamarem. Afinal, se está em casa. E estar em casa dá aquela sensação de final de semana. Quando nos arrumamos para ir para a empresa e assumimos que não estamos em casa, mas trabalhando, programamos nosso corpo para se focar no serviço. Eu sou bastante focada, então normalmente eu já inicio a atividade, me programo para trabalhar, na verdade, né? Acho que quando você se programa, você consegue evoluir com o trabalho que você tem que entregar. Você precisa estar de corpo e alma fazendo aquilo que você se propôs a fazer, né? Então a grande questão aí acaba sendo como você consegue produzir, como você consegue de alguma maneira incorporar essa necessidade de você se disciplinar para poder fazer o trabalho. Muito bem, já sabemos que o home office seria benéfico para a cidade e para o trabalhador. Mas e para a empresa? Fomos até a sede da empresa para a qual a Adriana trabalha e conversamos com o diretor comercial, Eduardo Távora. Hoje, 1.000 pessoas na empresa, das quais 150 colaboradores a gente trabalha no regime de home office, porque a gente queria ganhar agilidade, queríamos estar mais próximo do cliente. Queríamos também, naturalmente, ter economias com isso. Todas as filiais da empresa foram desfeitas e os funcionários passaram por um processo de preparação com o RH para aprenderem a trabalhar em casa. Depois, a empresa montou uma estação de trabalho na casa de cada funcionário. Não dá para usar o computador somente, né? Além disso, além das ferramentas para que eu possa acessar o computador, a iTicket, ela também me subsidia com alguns custos. Então, custo de internet, custo de conta de luz, por exemplo. Se você tiver o apoio da empresa nesse processo, e algumas empresas inclusive apoiam com a montagem do escritório, apoiam com equipamentos, tudo isso vai facilitar com que esse processo flua da melhor maneira possível. Mas se a empresa vai pagar tudo, não vai ficar ainda mais caro? Aí é que está. A resposta é não. Os gastos são reduzidos e os resultados são potencializados. Tivemos economia de alguns milhões de reais com infraestrutura, além do ganho de produtividade, mais venda, mais receita, melhor clima das pessoas, enfim, acho que é um processo bem bacana para nós. Se por um lado você tem hoje já, por parte das empresas, em particular as de tecnologia de ponta, a predisposição à ferramenta, por outro lado, por parte dos profissionais, cada vez mais existe a predisposição de aceitá-la. E aqui entra o seu autocontrole. Sejamos sinceros, em casa, tem os familiares, os animais de estimação, a TV, livros, videogames, é muita possibilidade de distração. E ninguém para inibir esses comportamentos, como seria em um escritório. Porém, não é o lugar que faz de nós profissionais. Por isso, dê sempre o seu melhor, onde estiver. Então vamos lá. Para trabalhar em casa, precisamos estar atentos a alguns pontos importantes. Primeiro, nada de acordar tarde, nada de aposentar o despertador, hein? Defina uma agenda de trabalho. Quando estamos em casa, é fácil trabalhar mais tempo do que deveríamos. Por isso, anote todas as suas tarefas e vá cumprindo-as de acordo com o prazo que você estabeleceu. Feche a porta. Nada de ceder à tentação de brincar com o filho ou papear com a empregada. Se já é difícil chamar a atenção do chefe presencialmente, imagine a distância. Então mande e-mails, ligue, interaja, permita que os seus colegas saibam o que você está fazendo. E o mais importante, nunca se esqueça que, apesar de estar em casa, você está trabalhando. Então se concentre nas suas tarefas e deixe redes sociais, TV e amigos para depois do expediente. No Mackenzie Movimento é assim. Você sempre fica por dentro das novas tendências e ainda conhece as opiniões de quem realmente entende sobre o mercado de trabalho. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta com mais Mackenzie Movimento para você daqui a pouquinho. Não saia daí!
Essas histórias de superação acabam trazendo lições de vida. É o caso de Bob Brubaker. O esportista esteve na Mackenzie e conversou com os alunos sobre sua história como competidor de triatlo. Veja como foi. A Universidade Presbiteriana Mackenzie tem uma longa tradição na área esportiva, pois acredita que a prática de esportes é uma ferramenta poderosa na formação integral do aluno. Pensando nisso, a capelania esportiva universitária trouxe Bob Brubaker, pastor e ex-competidor de triatlon Ironman, para falar sobre questões importantes do mundo esportivo e transmitir lições preciosas para a vida. To talk about my athletic endeavors from the past, to talk about endurance and what things I've gone through in endurance training for triathlons, as well as the endurance for life, and how the gospel of Jesus Christ has made a difference in my life. Responsável pela vinda de Bob ao Mackenzie, reverendo Gildásio Reis ressalta a importância deste tipo de evento aos atletas e alunos mackenzistas. Mostrar para o aluno que a universidade tem uma preocupação em formar academicamente os seus alunos, mas também mostrar alguns princípios cristãos que os alunos podem aprender com eles, assimilar esses princípios e terem, quem sabe, a sua vida também moldada e transformada pelos princípios que nós vemos na Escritura Sagrada. Para competir o triatlon Ironman, é necessário ter um bom preparo físico, pois a prova é composta por quase 4 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. Tamanho esforço exige demais do corpo, e a consequência disto é sobrecarregá-lo. Foi no caso de Bob, que em 2005 esteve à beira da morte, quando seu pulmão entrou em colapso. I was told after the problems with the lungs that there was no cure for what I had. Even a doctor told me to go home and die. He didn't have any solution for what I was facing. Mas Bob encontrou na fé, na família e nos amigos o apoio necessário para seguir em frente. But through that time, God gave me grace to dig into His Word, to find the help from the power of the Holy Spirit and encouragement from a lot of friends and a very faithful wife who stayed with me through thick and thin. Olá. Uma vez chegaram para Jesus e, querendo colocá-lo numa situação difícil, numa armadilha, armando uma arapuca para ele, perguntaram para ele: Senhor, é lícito pagar impostos a César? A razão da pergunta é muito simples. É porque o governo romano, o Império Romano, estava lá presente. E se Jesus dissesse não paguem os impostos, ele teria um problema sério com o Império Romano, os dominadores da Palestina da época. Ao mesmo tempo, se ele dissesse, claro, tem que pagar imposto, os judeus diriam, então, ele é um colaborador com os romanos, com os nossos dominadores. Então, ele não tinha para onde fugir sem se encrencar. O interessante é que Jesus vira e fala assim, me dá uma moeda, e entregam para ele uma moeda do Império Romano. E ele diz, de quem é a figura aqui nessa moeda? E mostra a moeda. E eles dizem, de César. E ele diz, então dá para César aquilo que é dele, e dá para Deus o que é de Deus. O problema é que, na maioria das vezes, nós imaginamos que seja assim, uma divisão horizontal, César e Deus. Mas o que Jesus dizia é, dá para César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós nos aproximamos de momentos de reflexão a respeito da política e da vida nacional do nosso país. A César, ao governo, às autoridades, a honra devida, a obediência devida, aquilo que é apropriado, até os tributos. Mas a Deus, de forma maior e acima de qualquer governo humano, a honra, a obediência naquelas coisas que são maiores e mais profundas. Essa é a base de uma filosofia cristã da relação do indivíduo com o poder do Estado, com a autoridade do Estado e, ao mesmo tempo, a submissão a Deus. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na próxima edição a gente volta. É a Mackenzie abrindo as suas portas para você. Até lá!